Tudo bem, primeiro ano? Vamos iniciar a nossa aula, e a nossa aula, dentro da disciplina de História, vai dar continuidade ao complexo açucareiro, só que agora na aula 41, onde nós vamos nos aprofundar e trabalhar a chamada sociedade colonial, ou a formação, né, desses núcleos de povoamento que começam a ser estabelecidos na parte litorânea do Brasil, atendendo essa demanda mercantilista em relação ao início de uma produção mais sistematizada, monocultora, no Brasil, com vistas, né, para mandar para a Europa, mais precisamente em Portugal. Então, saindo daquela questão relacionada ao extrativismo, né, que pendurou aí por 30 anos a retirada do pau-brasil, madeira de cor avermelhada, que foi muito usado, tinha um valor econômico grande, porque ela era usada para tingimento de tecidos, né? Então, passada essa fase, Portugal, então, começa a, de fato, né, tomar posse mais efetiva e sedentária nas terras, porque, obviamente, precisava, né? Então, por isso a palavra complexo açucareiro, né? Porque para montar toda essa estrutura, aí sim, porque sociedade? Porque você precisava de uma numerosa mão de obra, bem como uma estrutura, uma organização, para que pudesse, então, dar início a essa atividade. Então, a aula 41 vai nessa linha, né? Vai na linha de trabalhar essas questões, essas particularidades, né? Sempre com vistas a heranças, né, do nosso Brasil até os dias de hoje. Então vamos juntos aqui, estou na página 319, só para lembrar que a aula 42, vou até passar aqui, né, a aula 42, ela já trabalha a questão dessa administração, né, então a aula 41, ela já sugere, né, a continuação na aula 42, mas a 42 e a 43 a gente começa já a trabalhar de maneira dupla, né, a partir aí das próximas semanas, né, por conta exatamente da ligação dos assuntos. Mas vamos ficar aqui, então, nesta parte da aula 41, onde nós vamos trabalhar essa sociedade colonial. E outra, sociedade colonial que ela deixou muitas heranças do que é a nossa sociedade hoje, tá? Então, alguns pontos, na medida que eu for fazer a leitura aqui, vem muito de encontro às nossas práticas aí enquanto sociedade, tá? Não falando de um lado individualista, mas falando do ponto de vista coletivo, tá? Então vamos juntos aqui, ó, se vocês quiserem ir grifando na página 319, vamos então fazendo isso. Bem, ele diz o seguinte: a sociedade colonial brasileira, ela foi caracterizada pela miscigenação entre indígenas e europeus, diante da falta de mulheres europeias. Com a chegada dos escravos da África, a miscigenação continuou a acontecer. Além disso, houve fusão entre diversos povos africanos e indígenas. Então vamos entender isso, né? Diferentemente, tá? Diferentemente da hierarquia espanhola, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O espanhol, ele não miscigenou, ele não se permitia miscigenar, né? Porque na época, tá? Ele acreditava que isso enfraquecia a sua etnia. Já os portugueses foram muito mais abertos a isso. Tanto é verdade que a miscigenação já acontecia, né, entre portugueses e seja africanos e seja nativos aqui, e entre eles. Então, a nossa diversidade, né, cultural, ela já é explicada por essa liberdade no qual a colônia brasileira, ela então estava submetida a essa miscigenação. Ou seja, não houve controle, não houve rigidez, não houve uma hierarquia étnica
como aconteceu em outras partes do mundo, tá? Por isso que ele já começa assim. Então, a nossa sociedade, a partir do momento dessa sistematização em torno da atividade açucareira, ela já começa, já naquela época, a se miscigenar, tá? Por isso que isso ajuda a entender a nossa diversidade atual, né? Como que isso é rico, né? Então é um ponto positivo, sim, porque isso é riqueza cultural dentro dessa perspectiva que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Vamos continuar então. A elite colonial açucareira era formada por homens livres, proprietários de escravos e terras. O poder era concentrado nas mãos dos homens, chefes de família, que também eram líderes políticos e que atuavam como agentes da lei em algumas regiões. Então, a elite colonial acabava sendo dona das leis, né? Por quê? Porque acabava ficando na mão deles essa elaboração, e é claro que as elaborações, dessas leis sempre beneficiava esse pequeno grupo, porque também era uma forma de ter a lei ao seu favor e se manter no poder. Bem, outra coisa que eu preciso destacar aqui, mas aí já de uma forma negativa, é em relação ao patriarcalismo que começa a ser construído já na sociedade colonial. Então, esse poder relacionado ao homem como a figura masculina, como chefe da casa, chefe das leis, criador das leis e administrador, né, desse núcleo de povoamento que está se formando na colônia, deixa, né, à margem, principalmente as mulheres, que nessa época acabava não tendo participação nenhuma no processo, em relação aos escravos, que na condição de mercadoria, aí que não tinham mesmo posição nem voz. Então, essa elite e essa conduta, né, em relação a essa administração, ela foi sendo cristalizada e construindo, né, essa sociedade patriarcal que é vista até hoje. É só você fazer uma pesquisa rápida sobre a representação feminina na política, a representação feminina na equiparação de salários, que agora vem mudando, mas se você pegar um pouco, e não precise muito tempo atrás, as mulheres ainda ganhavam menos fazendo as mesmas funções que os homens. Então são pequenos detalhes que ficam no ar, mas que essa disciplina história, ela tem esse olhar crítico em relação ao passado, mas também em relação ao presente, tá? Importante pensar isso também. Bem, vamos continuar aqui, ó. Os setores intermediários da sociedade eram formados por funcionários públicos, membros do baixo clero, lavradores, tropeiros, escravos libertos e profissionais de ofício. Aí ele vende, né, como alfaiates, padeiros e artesãos, né? E continuando, e pode se caracterizar como principais elementos da sociedade colonial brasileira a rígida estratificação social, o ruralismo, o patriarcalismo, a aristocratização e o patrimonialismo. Então, vamos entender isso, né? Por que era tão estratificado? Porque era mantido por essa elite colonial, né? Essa elite colonial, ela queria dominar, ter representatividade, né? Conduzir a sociedade. Então, ela mesmo cria essa estratificação. Então, o patrimônio passa a ter força. Por quê? Porque o patrimônio é a garantia de ter voz, né? De pertencer a uma elite. A aristocratização é exatamente essa herança que vai sendo passada de pais para filhos, né? Não podemos esquecer que essa elite colonial, e bem depois, né, os filhos estudavam fora e voltavam para a colônia, enfim, com essa imbuído, né, dessa própria manutenção de poder. O patriarcalismo é a figura masculina nas principais decisões, né, e o ruralismo era a base, obviamente, de sustentação econômica de todos esses conceitos que eu falei
posterior para vocês, tá? Então, só para vocês entenderem que isso foi o script da sociedade brasileira até, né, até os dias de hoje. Tudo bem, gente? Então é importante a gente pensar que o patrimonialismo e o patriarcalismo são bases que se sustentam até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. É só você parar para pensar no Brasil até hoje quais são as classes que pertencem a uma elite e que pertencem ainda às questões decisórias do nosso país. Você vai perceber que é a classe empresarial e a classe política, né, e a classe ruralista, lembrando, sustentada por todo esse patrimonialismo, tá? Só para a gente pensar nisso. Bem, alguns tipos sociais formados nos setores intermediários da sociedade colonial ganharam destaque e contribuíram para a formação da identidade brasileira, como os vaqueiros, os bandeirantes, os tropeiros, entre outros, tá? E para terminar, os produtos econômicos produzidos por setores intermediários da sociedade inicialmente interessaram pouco a Portugal e eram voltados para a economia local. Com o tempo, passaram a atrair maior interesse e chegaram a compor parte das exportações para a Europa. Por quê? Porque Portugal, como vocês sabem no começo, estava interessado nas especiarias da Índia, né? Mas é claro, quando as rotas lá forem fechadas, aí Portugal vai se voltar e vai dar muito mais atenção para a colônia brasileira. Mas isso, essa história, ela vem posterior a essa, né? Mas para a gente entender que Portugal deixa a coisa fluir num primeiro momento, mas na hora que Portugal, começa a se endividar, então a colônia brasileira passa a ter uma atenção em relação à fiscalização tributária muito maior do que era antigamente. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido a aula 41 e até a nossa próxima aula.